Senhor, a nossa confissão, o nosso louvor, a nossa declaração de que estamos diante de Ti e reconhecemos a Sua santa presença. E diante dela, Senhor, mesmo quando não entendemos, nós queremos uma vez mais confessar esta manhã: eis-me aqui, eis-nos aqui, Senhor, para Te ouvir, para Te seguir onde quer que o Senhor nos envie, para fazer a Tua vontade, para conhecer mais a Ti, mais perto de Ti, permanecer, porque, Senhor, para onde iremos nós? Só Tu tens as palavras da salvação. Então receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa confissão de fé, de que queremos fazer a Tua vontade, entender a Tua vontade. Por isso clamamos: Jesus, eis-me aqui, Senhor. Jesus, eis-me aqui. Aleluia, aplaudamos a Ele. Glória ao Teu nome, Senhor. Glória ao Teu nome. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 18, verso 1. Bom dia a todos, meus irmãos. Bom estarmos aqui de volta. Bem-vindos aos que finalmente retornaram das férias. Bom ver muita gente de volta. Aleluia. Parece que agora o ano começa, né? Atos 18, verso 1. Diz assim: depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali, encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los. Oremos uma vez mais. Continue conosco, Senhor, nesta manhã de liberdade que desfrutamos. Liberdade de orar, liberdade de adorar, liberdade de cultuar em coletividade, Senhor, o Seu nome. Nesta hora, Senhor, abre também os nossos corações para ouvir a palavra falada. Nós já ouvimos a palavra cantada, já fomos ministrados por ela. E agora, Senhor, continue esse processo que transforma de dentro para fora. Nós oramos pelas nossas crianças, Senhor. Abençoe cada professor, cada um que lá agora estão ministrando também boas notícias aos nossos pequeninos. Que todos eles sejam, Senhor, transformados em discípulos de Cristo, aperfeiçoados para a vida que eles também terão que enfrentar um dia. Sê com eles, sê conosco e faz o Teu querer nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. Nesta manhã nós vamos falar, dando continuidade na nossa série As Primeiras Igrejas com qual parecemos, sobre a igreja de Roma. E você pode se perguntar por que eu comecei então para falar de uma igreja em Roma, lendo um trecho do livro de Atos. Eu quero dar só uma primeira dica antes de embarcarmos nesta viagem desta manhã. Que aqui temos, neste texto que lemos, duas pessoas. E essas pessoas vão ser as chaves que nós vamos usar nesta manhã para entender o que era, como aconteceu a igreja em Roma. A carta de Romanos, aos Romanos é uma carta tida por muitos como uma carta extremamente complicada, porque nela Paulo oferece a sua sistematização de teologia. A carta aos Romanos foi a carta que tocou grandemente os reformadores.
Uma carta que derrubou as ideias de que eu deveria, por exemplo, pagar para tirar alguém do purgatório da minha família. A carta aos Romanos é uma carta celebrada, lida por toda a história da igreja. E hoje eu gostaria da sua tremenda atenção. Pegue o seu papel e caneta, anote, pois isso vai te ajudar na caminhada e no entender desta igreja que lá havia em Roma. Antes do cristianismo chegar em Roma havia uma grande comunidade de judeus que provavelmente eram escravos, se tornaram judeus libertos, cresceram, se multiplicaram, entraram nos negócios, entraram no mundo ali das riquezas e prosperaram em Roma. Para você ter uma ideia, nós temos no mínimo confirmadas 5 sinagogas que a arqueologia nos aponta e nos mostra espalhado por Roma, não que sejam somente 5, mas 5 nós batemos o martelo que tinham, e essas sinagogas, elas tinham a sua vida local separada uma da outra. Cada sinagoga tinha um formato, um regimento, claro que todos ali dentro do judaísmo da época, e gozavam de uma liberdade de culto. Essa liberdade inicialmente foi oferecida por Augustus, César Augustus, como conhecemos na Bíblia, que reinou entre 31 a.C. a 14 depois de Cristo. E ele deu liberdade religiosa aos judeus. Ele disse: podem cultuar à vontade. Podem ter as suas sinagogas, pode fazer a sua circuncisão, cuide das suas crianças, problema de vocês, vivam de acordo com a lei romana, mas sigam a sua vida religiosa e os seus costumes. Só que o tempo passa, o imperador morre, vem outro imperador, vai essa sucessão no Império Romano, e quando chegamos em Tibérios, que reinou entre 14 depois de Cristo e 37, começa o início de uma perseguição. E Tibérios começa a jogar algumas palavras no ar, dizendo: olha, o que esses judeus fazem não é religião, não. O que eles fazem é uma superstição. O que eles fazem é algo que pode ter um dano para o outro. E quando você lança uma história dessa, você começa a contaminar as pessoas, que as pessoas começam a achar: poxa, então não é somente a religião deles, é a religião deles que pode afetar a minha vida. Se pode afetar a minha vida, eu começo então a ser hostil a este grupo que vivia ali na Santa Paz. E aí começa então a haver uma crítica, essa crítica gera uma sugestão, essa sugestão gera um questionamento, e esse questionamento faz crescer a perseguição que esse povo vivia. Que então começa a viver mais segregado, eles mantinham a sua identidade sim, eles praticavam a sua fé, mas começam então a viver a instabilidade que o império provocava neles lá em Roma. Aí vem a próxima, e vem o outro, e aí chegamos em Cláudios, que entra no poder em 41, e vai até 54, e aí as restrições aumentaram, ao ponto de os judeus serem expulsos de Roma. Não há consenso absoluto entre as datas, pensamos entre 41 e 49, aconteceu essa expulsão. E é interessante que historiadores do mundo antigo sugeriram que essa expulsão aconteceu por causa de um certo tumultuador. E esse tumultuador, segundo os relatos históricos, chamava-se Crestus. E esse tumultuador gerou, então, que os judeus brigassem entre si, não sendo, então, ou sendo para o império, um grande motivo para ser usado para que eles fossem expulsos de Roma. Por que citei Crestus? Porque muitos historiadores acreditam que isso foi um erro na grafia e que se referia a Cristo, não a Crestus. E que então esse Cristo, claro que não presente em Roma, mas presente na linguagem, na conversa dos judeus, principalmente dos que creram com aqueles que não creram, gerou um tumulto maior. E o imperador pega então essa realidade e fala: já tenho o que eu preciso, sumam daqui. E a Bíblia nos confirma isso. Lucas nos confirma isso. Se você ler Atos capítulo 18, 1, 2, você vai ler que Paulo sai de Atenas e foi para Corinto. Ele está na sua viagem missionária. Ali ele encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com sua mulher, porque Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Lucas também nos informa que, uma vez que tinham a mesma profissão, o casal e Paulo foi vê-los, como nós lemos. Mais que isso, Paulo foi vê-los e Paulo ficou morando com esse casal.
porque todos eles juntos eram fabricantes de tendas. É como se disséssemos que Paulo fez uma sociedade de subsistência com Príscila e Áquila. E que eles viveram então ali, um cuidando do outro, e a Bíblia não menciona absolutamente nada sobre uma possível conversão. O Paulo então chegou a este casal, foi vê-los, falou de Cristo e eles se converteram. O que nos faz entender então que eles já eram convertidos. Razão pela qual Paulo sai da sua casa, vai encontrar-se com o casal, vai ver o casal, vai morar com o casal, vai trabalhar com o casal. Segundo, então, a carta de Romanos, nós identificamos a presença de algumas igrejas-casas lá em Roma. Mas se não foi Paulo que falou de Jesus para esse casal, quem foi? Ou uma pergunta ainda melhor, como as boas novas chegaram até Roma? Provavelmente por alguém que participou lá do dia de Pentecostes, do nascimento da igreja. Você lembra a menção que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, haviam muitos visitantes que vieram para a festa em Jerusalém. E o texto de Atos 2,10 nos diz que visitantes vindos de Roma também estavam lá. Então, se visitantes vindos de Roma viram o derramar do Espírito, viram as línguas sendo manifestadas, viram o poder, entenderam o que aconteceu, certamente levaram para sua terra natal a revelação de que, olha, Jesus, o Cristo, o Nazareno, é o Messias. Então, esse trio começou a servir no campo missionário, eles trabalhavam pelo seu sustento, até que Paulo parte de Corinto, porque ele não ficava muito tempo em um lugar. Ele navega para a Síria, e quem está lá com ele, Priscila e Áquila estão com eles. E quando chegam em Éfeso, Paulo deixa o casal em Éfeso, e Paulo, então, prossegue a sua viagem. Ficar em Éfeso aqui significava que eles ficam, então, não só para continuar a sua vida de subsistência através do fazer tendas, mas também da edificação da igreja que existia em Éfeso. Então, a igreja em Roma, provavelmente, primeiro, iniciou-se nas sinagogas. Os judeus vieram do Pentecostes, voltaram para Roma, anunciaram que acharam, entenderam quem é o Messias, e começam, então, os primeiros judeus que creram no Messias. As boas notícias saem da sinagoga, e da sinagoga vão para os gentios. E esses gentios começam a ser agregados. E aí, quando vem um momento difícil da perseguição, começa então a diferenciação entre o grupo dos judeus e o grupo dos judeus que creram. Porque se você se lembra, algumas semanas atrás eu disse para vocês que se você era membro de uma sinagoga, você tinha o seu nome escrito no registro, que significava que você não precisava adorar ao imperador. Você não precisava participar do culto do imperador. Agora, se isso é verdade para os judeus, então, que professavam a sua fé e ficavam isentos dessa cláusula, os judeus que acreditaram em Jesus, claro que foram removidos da sinagoga. Então você tem um problema, porque você estava na igreja, no sentido espiritual, judeus e não judeus, que todos creem em Jesus, cultuando juntos. Vem aí uma lei que fala, olha, os judeus agora têm que ser expulsos. Mas e o judeu que creu? Ele agora não está mais nos registros. Agora ele está fora. O que acontece? Ele fica. E o outro, talvez o seu parente, vai embora. E você vê então parte da igreja indo embora, parte da igreja ficando. O que acontece nessa hora? Começa a gerar um tumulto. Começa a gerar um problema já de, olha, então vamos nos livrar realmente desses outros, porque olha o problema, foram expulsos da cidade, foram expulsos pelo imperador. Então nós não queremos mais isso, vamos ter uma igreja aqui, uma igreja só de gentios, vocês que creram aí, fica quietinho, esquece esse negócio da sua identidade judaica, porque é melhor garantir a nossa segurança. E passa então um tempo. Mais ou menos uma década após esse evento, é que Paulo escreve essa carta. E aí Paulo está lidando, então, depois de um pouco mais de uma década, com o povo que ficou e o povo que voltou. E o povo que voltou eram os judeus de carteirinha que voltaram para a sua cidade, e esses também continuaram o processo da sua vida e se converteram. Então, Paulo tem na igreja de Roma um baita problema. Qual é o problema? Partidarismo. São os judeus que creem e que ficaram. Judeus que não criam, foram expulsos, mas depois creram e voltaram.
e gentios, que ganharam o pacote salvação, entraram nele e viveram nele. E aí Paulo então tem que tratar todos aqueles temas que você vai ler em muitos capítulos, que ele vai dedicar a provocar isso. Então ele não está sistematizando teologia, como muitos gostam. Ele está promovendo unidade. E ele fala com palavras do tipo, olha, então, o grupo aí que acha que Israel está todo perdido, vocês acham que Deus rejeitou o seu povo? Estou no capítulo 11. De maneira nenhuma. Gente, eu sou israelita, eu sou descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a qual ele antes conheceu. Gente, vocês acham que aqueles que tropeçaram deveriam ficar caídos? Não, não, igreja de Roma. Eles devem ser juntados uma vez deles. Ao contrário, a transgressão deles foi o que causou a salvação para os gentios. Ele vai brigando com esses temas, ele fala, olha, a rejeição deles, eles terem dito, não acreditamos em Jesus, significa em reconciliação do mundo. Significa que veio aceitação para um outro povo, porque os gentios não tinham o título de povo escolhido de Deus como Israel. Então, igreja em Roma, Deus está no controle, Deus sabe o que está fazendo, perceba a bênção, a grandeza de Deus em tudo isso, e um dia eles retornarão, e vai ser isso vida dentro da morte. Igreja de Roma, se alguns ramos foram cortados então dessa árvore, e você sendo uma oliveira brava foi enxertada, não esquece, você foi enxertado, portanto você não é a raiz, mas se fundiram e se tornaram uma oliveira. Quando nós estamos lá no Getsemane, em Israel, e olhamos oliveiras muito antigas, milenares, você vê que o tronco dela é uma fusão, parece um monte de enxertos que brotam, se fundem, se entrelaçam, e aí nasce as folhas e nasce os frutos. Paulo está dizendo, é um entrelaçamento, não é uma poda absoluta. Esse entrelaçamento vai continuar gerando o que uma árvore de oliveira deve gerar. E uma árvore de oliveira deve gerar azeitonas, e azeitonas se transformarão em óleo. Esse óleo que simboliza a presença do terceiro que veio e veio para ficar, chamado Espírito Santo. Vocês não estão entendendo, então, que vocês não podem ignorar a mão de Deus. Israel experimentou endurecimento até que chegasse a plenitude dos gentios. Todo mundo se junta, a árvore cresce. E todo Israel, disse Paulo, será salvo. Como está escrito, virá de Sião o Redentor que desviará de Jacó a impiedade. Não perca a chance de ler Romanos essa semana, se não tiver tempo, no mínimo capítulos 11 e 12. E aí Paulo, diante desse êxtase, escrevendo, brota uma poesia no coração dele que é maravilhosa, e ele conclui esse trecho dizendo, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Igreja de Roma, vocês não sabem nada, então não ousem querer interpretar tudo, porque não há condições de interpretar tudo. Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense, e ele conclui, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, inclusive os seus dramas e os meus. A ele seja a glória para sempre, amém. Igreja em Roma, então, diante desta apoteose, dessa poesia, dessa clarificação, desse desejo de provocar unidade pelo contexto que vocês vieram judaico-cristão, aceitem o que é fraco na fé. Aceitem, olhem para aqueles que estão se metidos em assuntos controvertidos, porque um lá de vocês ainda crê que pode comer de tudo, o outro que não pode comer de nada. O outro que pode comer carne, o outro que não pode. O outro que tem o dia que ele guarda, o outro que não tem.
O outro que deve fazer assim, deve fazer assado. Ao invés, então, de você querer estabelecer o que você faz, e você faz e o faz para ele, para a glória dele, fique para você. Se a base é Cristo, se o Senhor é Cristo, se a salvação veio dele, se vocês entenderam Romanos, lembre-se que eu disse para vocês. Que vocês foram batizados, que vocês foram imersos, que vocês saíram, é um novo homem. Vocês têm que parar com esse negócio de pecado voluntário. Vocês lembram-se também que eu disse que a fórmula de salvação usa a boca, usa a confissão, Jesus é o Senhor, Cristo é o Senhor, usa a minha convicção de fé. Vocês sabem tudo isso, não sabem? Então, não complique mais a caminhada. Não complique a caminhada. Igreja em Roma, concentre-se no culto racional. Aí eu pulo para o capítulo 12. Que é o fruto do seu coração, da sua consciência. Igreja em Roma, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar a agradável, boa e perfeita vontade de Deus. Então não deixem que o partido dos que voltaram, os partidos dos que ficaram, os partidos dos que nunca foram e queriam ir, mas não tiveram coragem, que vire aí um fogaréu. Não permita isso. Comprove a vontade de Deus. Se concentre no culto. Igreja em Roma, pensem no amor sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal e prefiram dar honra àquele que senta do seu lado muito mais do que você tenta honrar a você mesmo. Igreja em Roma, que nunca lhe falte zelo, nunca lhe falte, escute isso, igreja batista em Perdizes, fervor no espírito e sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Igreja em Roma, seja paciente na tribulação e perseverem na oração. Façam tudo o que precisarem. Façam todo o possível para viver com paz para com todos. E não procurem a vingança. E não procurem expor. Deixem a ira para Deus. Deixem que Deus vai cuidar dos que não entendem, porque sempre haverá. Deixe Deus cuidar. E Paulo é muito duro quando diz, está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Querendo dizer, justiça é departamento celeste e não humano. Por isso que mesmo quando você quer provocar a sua justiça, você está provocando o que é humano. Deixe nas mãos de Deus. Deixe que Deus vê. Deixe que Deus julgue. É a oração bíblica que veja Deus entre eu e ti, que veja Deus entre eu e a minha causa. É claro que isso aqui não é nada contrário ao sistema jurídico, irmãos. Mas é a justiça pessoal. Aquilo que eu quero provar, eu quero fazer, eu quero dominar, eu quero humilhar, eu quero colocar para baixo. Não. E ele termina com um trecho que eu me lembro ainda, eu era criança, sentado no banco da igreja, e o banco ficava liso, né? Porque criança não consegue parar quieto, aí você vai deslizando, aí você cai no chão. E minha mamãe colocava um pedaço de papel, lápis, comida, para calar a boca do menino. Por isso que fiquei desse tamanho. E eu ali desenhando, foi quando eu ouvi pela primeira vez na minha vida. Escutem isso. Quando eu ouvi pela primeira vez na minha vida. Se seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se ele tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. No final da carta aos Romanos, nós somos informados que o casal, Priscila e Áquila, posteriormente retornaram para Roma. E lideravam uma igreja em sua casa. Ele escreveu assim, saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Eles arriscaram a vida por mim. Eu sou grato a eles. Não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios.
Infelizmente a Bíblia não nos fala tudo o que eles fizeram em Éfeso e em todas as outras igrejas. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. A igreja de Roma, o contexto que ela nasceu, os desafios enfrentados com as expulsões, o retorno, a convivência complicada, nos convida a, número 1, nos esforçarmos pela unidade. Cristo morreu por um bando e não só por você. Nos esforcemos pela unidade mesmo quando essa doer e dói. E dói. Amar o diferente. Amar o que abateu a sua alma. Amar o que não concorda com o que você concorda. Amar com aquele que manifestou atos de maldade profunda faz doer o próximo, faz doer no próximo, mas essa não deve ser a nossa justificativa. Unidade é a oração de Cristo, que eles sejam um, Senhor, como eu e ti somos um. Segundo, não se apegue às diferenças. Perceba o centro inegociável que é Cristo e a sua mensagem de salvação. Todo aquele que nele crer será salvo. O restante é um processo na vida de cada um. E que tem gente que rápido percebe tudo, entende tudo e cresce. E tem gente que demora uma vida. Demora uma vida e está lá mais dando problema do que frutos, mas ele também é amado por Deus. Se fosse eu, não amaria não, já falar, chega, já dei chance demais, some daqui. Mas como Deus não sou eu, graças a Deus por isso, Ele está dando chances, chances. Número 3, acolha o outro na sua limitação. Perceba que você pode ali colocar panos quentes ou mais lenha na fogueira. Perceba que você pode ser um ouvido que vai ouvir para falar, reconstrua essa tua ideia, vamos para o caminho da paz, ou você pode ser aquela voz do inferno. Não acredito. Número 4, ache os caminhos de convivência durante esse processo. O processo de um que está demorando muito e o processo do outro que já está super na fé, dando frutos. Entenda, porque nessa convivência nós temos a chance de influenciar o outro, ao invés de falar, não, aquele ali não entendeu nada ainda, eu estou fora. E dá uma vontade de fazer isso, não dá? 5, e bem difícil, mantenha a alegria na esperança, a paciência na tribulação e persevere nas orações. Que oração que você deve perseverar diante desse texto? Você persevera na oração que Deus já te respondeu? Sim ou não? Por quê? Porque Ele já respondeu, pô. Eu vou orar de novo pelo que Ele já me deu? Ele me deu e o Senhor, não, eu já te dei. Perseverar na oração significa perseverar naquilo que eu não recebi. E não é fácil. Igreja Batista em Perdizes, irmãos que nos assistem pela internet, eu pergunto, nós temos essas características? Nós nos parecemos com essa igreja, com esses conflitos em comum? Eu creio que o Senhor quer nos dizer é que, como Priscila e Áquila, enfrentemos as lutas, o exílio, as expulsões, fiéis na missão, fiéis nos frutos, retornando para casa, sejamos igreja que vence o mal somente com o bem. Oh Jesus, Jesus.